Olá, amigos. Hoje nós vamos estar conversando sobre o autismo, como nós comentamos anteriormente, né? Que é realmente um tema que está precisando que a gente converse bastante sobre ele, devido à incompreensão, ao desrespeito, à falta de boa vontade de fazer as coisas, de querer entender o autista em geral. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, que será o tema do nosso curso nesse final de semana, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para onde eu estou indo amanhã. Quer dizer, amanhã, quinta-feira, eu estarei indo a Passo Fundo. O curso começa na sexta-feira, depois da manhã, à noite, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, no IFIB, Instituto de Filosofia, Superior de Filosofia Berthier. Então, nós vamos fazer um curso completo sobre o autismo em geral, que é uma primeira aproximação do entendimento e da tentativa de fazer com que as pessoas respeitem o transtorno de espectro autista. É impressionante como tem sido observado um descaso total, colégios, professores querendo evitar matricular crianças autistas, também um desrespeito também no tratamento, pessoas que não estão, profissionais, que simplesmente ignoram a existência de sintomas que podem ser reduzidos de alguma forma e pensando apenas em medicamento, 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 cada vez com mais efeitos colaterais. Nós vamos falar sobre tudo isso. Quer dizer, nós não vamos, com 3 dias, né, nós não vamos falar tudo sobre o autismo, que é impossível, mas nós vamos falar o máximo possível, dar o máximo de dicas possíveis, abrir o maior número de caminhos possíveis para os pais, para os profissionais, para professores, para todos aqueles que tenham algum interesse em entender um pouco do que é o transtorno de espectro autista, para que nós possamos salvar essas crianças. Porque, afinal de contas, não está brincadeira o número de gente que está aumentando, nós vamos ver também sobre isso, por que está aumentando tanto o número de autismo no mundo, de autistas no mundo. E nós vamos então passar por 3 aspectos, tá? No curso em si, que nós vamos dar lá em Passo Fundo, depois começaremos a subir até o Brasil todo, até o estado do Pará, nós vamos abordar inicialmente o entendimento do autismo, depois o acompanhamento do autista e depois o desenvolvimento dele. Então, são os 3 aspectos principais, tudo que nós temos hoje, né, de possibilidade de entendimento, de acompanhamento e de desenvolvimento. Então, obviamente, muita coisa está mudando, tem muita coisa nova já, mas muitas outras coisas virão e nós temos que estar atentos a tudo isso. É interessante, logo de cara, eu gostaria de comentar sobre umas anotações que eu fiz aqui sobre as comorbidades que aparecem junto com o transtorno de espectro autista e que tem sido analisado pelos profissionais se essas comorbidades fazem parte do transtorno ou apenas são coincidências, né? Então, nós temos bastante coisa em paralelo com o autista, como, por exemplo, há uma incidência muito forte de TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tá? Muitos autistas têm o TDAH. Existe uma incidência, aproximadamente 74% dos autistas podem desenvolver o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Pelo menos tem sido observado isso. Há também o transtorno de ansiedade, que são fobias, toque, etc., que um número maior, 84% dos autistas normalmente apresentam esses transtornos de ansiedade. O déficit intelectual está entre 40% e 70%, mais ou menos. Eu tenho encontrado muito autista sem nenhum déficit intelectual, então coincide com esses dados. Então, você pode encontrar 60% de autistas sem déficit intelectual nenhum. O déficit de linguagem, vários autistas têm, mas também a proporção é a mesma, de 40% a 50%. Né? Eu tenho autistas com problemas de linguagem, problemas sérios e problemas médios de linguagem. E tem alguns que não têm problema nenhum.
Alterações genéticas, ou seja, nas áreas dos genes, também ocorrem muito com o autista. Por exemplo, nós temos a síndrome do X frágil, é uma deficiência de um gene também, que ainda não foi identificado. Foi identificado o gene, mas não foi identificada ainda nenhuma chave liga e desliga para esse gene. A ciência está à procura. A esclerose tuberosa, que é uma coisa que aparece também com alterações genéticas em alguns autistas, que é muito semelhante àquela neurofibromatose, nascimento de tumores em várias partes do organismo. A síndrome de Williams, que também aparece em vários autistas, né? A síndrome de Rett, que foi identificado também o gene, que é o MECP2, mas ainda não foi identificado nenhuma chave liga e desliga para ele, está se procurando. Alterações e transtornos na parte de gastrointestinal, dificuldade na alimentação. 80% dos autistas têm dificuldade na alimentação, tá? Às vezes até por escolha, né? Seletividade, coisas assim. E diversos distúrbios neurológicos. Esses distúrbios neurológicos, aproximadamente 30% deles podem apresentar epilepsia, há muito distúrbio do sono, comprometimento motor mais ou menos. Ou seja, diversas comorbidades existem no autista, mas todas as comorbidades devem ser atacadas uma por uma, porque muitas vezes a redução, o ataque a uma dessas comorbidades e a redução dos seus sintomas acaba melhorando bastante o desempenho do autista. Muitas vezes os sintomas da comorbidades atrapalham mais o autista do que os próprios sintomas do autismo em si. Tá? Então, nós vamos ter esse curso nesses 3 dias e vamos ter uma palestra também na cidade de Paraí sobre isso. A palestra é mais rápida, são 8 horas, e o curso são 20 horas de duração. Mas por onde nós vamos começar? Por onde nós vamos andar com o autismo em si? Então, vamos ver o seguinte. Nós vamos começar com o entendimento do autista. Então, nesse entendimento, nós vamos ter a identificação dele. Essa identificação, eu até falei no programa anterior sobre alguma coisa em relação a isso, que eu comentei a identificação como era pelo CID-10, como vai ser pelo CID-11, que melhora bastante. Ou seja, pelo CID-10, as pessoas tinham muita dificuldade em fazer o diagnóstico, porque o autista era considerado como transtorno global de desenvolvimento. Já pelo CID-11, que vai entrar em vigor a qualquer momento aqui no Brasil, o transtorno do espectro autista foi todo englobado em TEA mesmo, considerado dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, que inclusive inclui também o TDAH, isso é muito bom, o TDAH já está incluído como transtorno de neurodesenvolvimento, isso no CID-10, no CID-11, né? E o TAA está como TAA inespecífico, TAA atípico, TAA com deficiência intelectual ou não, TAA com transtorno de linguagem ou não. Com isso, a gente pode fazer um enquadramento bastante completo dos autistas em relação para efeitos de ajuda, auxílio, etc., coisas assim. Para a escola, não tem grande importância essa classificação. Para a escola, o que nós precisamos é identificar se aquela pessoa com aquele tipo de dificuldade de aprendizagem precisa ou não deve ou não participar do atendimento educacional especializado. Então, e quem faz essa identificação não é o médico, não é laudo médico, nada disso, eu vivo falando isso aqui, é a própria escola com sua equipe multidisciplinar. Tá? O que nós vamos precisar ver é a identificação precoce do autismo. Então, essa identificação precoce, que nós vamos comentar, ensinar nesses cursos, existem diversas escalas que fazem essa identificação do autismo. As mais conhecidas é a escala CARS, a escala SCQ, a escala STAT, a escala DBC, a escala CHAT e agora a escala MCHAT, que já tem alguns anos sendo utilizadas, que ela faz com que nós possamos... É muito simples de utilizar, qualquer um pode utilizar a MCHAT. São 23 questõezinhas para os pais mesmo responderem sim ou não. E a partir dos 18 meses
respondendo essas questões, os pais respondendo essas questões, nós já podemos ter uma ideia se realmente o filho está com características do transtorno do espectro autista, para nós podermos imediatamente começar a tomar algumas providências a respeito disso, tá? Ela é muito simples, não precisa de médico nem nada. Se nós pegarmos essas 23 questõezinhas e tivermos mais de 3 falhas nessas 23 questões, nós já podemos imaginar que ali tem possivelmente pode ter um transtorno do espectro autista, então nós temos que correr atrás para verificar o que a gente consegue já começar a tomar certos cuidados, tá? Algumas dessas 23 questões são críticas, né? Que são essas questões, se a criança tiver duas dessas questões, falhas em duas dessas questões, já podemos dizer que realmente ela pode ter o transtorno do espectro autista. Essas questões mais críticas são as seguintes. Uma delas é, seu filho tem interesse por outras crianças? Bom, se ele não tem, a gente já anota. Seu filho já usou o dedo indicador dele para apontar ou demonstrar interesse por alguma coisa? Se ele nunca usou, já anota. Seu filho já trouxe objeto para lhe mostrar? Tá? Se ele nunca trouxe, anote. Seu filho consegue lhe limitar quando você faz careta, etc. Se ele não consegue, anote. Seu filho responde quando você o chama pelo nome? As crianças que não têm autismo, imediatamente, quando falam o nome, aliás, qualquer um de nós, quando fala o nosso nome, mesmo que seja no meio de um monte de outros nomes, a gente é chamado a atenção, o autista não. Se você aponta um brinquedo do outro lado do cômodo, ele olha, se ele não olha, anote. Duas falhas dessas já começa a gente a desconfiar, tá? Então, são coisas que a gente tem que estar atento o tempo todo. Eu vou passar lá em Passo Fundo as 23 questões da escala MCHAT, que é muito importante nós termos isso, passarmos para os pais, etc., para que nós possamos fazer um diagnóstico mais rápido e uma escala dessa, que não precisa de médico, não precisa de nada, qualquer um consegue responder essas questões todas, tá? Depois nós vamos ver as causas prováveis do transtorno do espectro autista, tá? Nessas causas prováveis, nós temos uma delas que é a causa genética. Foi feito um estudo do fenótipo ampliado do autismo e nesse estudo mostrou que sempre existe sinal de autismo nos antepassados. Ou seja, sempre existe alguma coisa nas pessoas, dos pais, dos avós, às vezes podem não ser autistas, característica autista, mas tem alguma característica semelhante ao transtorno do espectro autista, tá? Então, isso é interessante nós anotarmos, porque muitas vezes a gente já pode identificar, né? E tomar certos cuidados, já pode ficar atento em relação a isso. Então, uma das causas é essa, tá? E essa causa levou alguns pesquisadores a desenvolver um processo de tentativa de encontro da cura, utilizando aquela ciência chamada epigenética, que é o quê? Uma ciência que possibilita a gente ligar ou desligar os genes. Então, essa ciência é fantástica. Nós temos até um cientista, o Bing Brain, que já conseguiu publicar o primeiro, e agora já está na segunda edição do Atlas do Epigenoma Humano, para que nós possamos identificar os epigenomas, que normalmente são 4 letras e um número, e que são genes, né, que identificam alguma característica nossa. Isso tudo são programas. Os nossos genes, que são aquelas 4 letras e um número, né, são programas, como se fossem programas de computador, para fazer funcionar alguma coisa. Quando dessas letrinhas está com defeito, aparecem, então, as nossas doenças genéticas, os nossos transtornos, síndromes genéticos, tá? E a ciência está correndo atrás para descobrir meios de mudar essas doenças genéticas. Isso significa utilizar uma nova ciência, que é a epigenética, que faz uma espécie de edição dos genes. Então, pega o gene que está com defeito e edita para ele ficar sem defeito ou desliga esse gene quando ele não é necessário naquele local.
O que foi descoberto até agora foi o gene característico de diversos tipos de autismo, que é o TRPC6. Esse gene TRPC6, já uma cientista brasileira, a doutora Karina Gris Oliveira, eu vivo falando o nome dela aqui, ela já descobriu, é uma forma de desligar esse gene por meio de uma chave. Essa chave chama-se hiperfluorina. Então, com isso, existe a possibilidade da cura do autismo com essa chave, que é a hiperfluorina. Outros genes, por exemplo, síndrome do X frágil, o gene já é outro, FMNR1. Ainda não se descobriu uma chave liga e desliga, nem uma forma de fazer a edição. Mas a ciência está correndo atrás, né? Para ver se consegue alguma coisa. Agora, eu falei edição, eu falei epigenética, né? É até bom, nós que estamos acompanhando os autistas, nós sabemos que esse é um dos caminhos que pode ser um dos maravilhosos caminhos para a cura, né? Na realidade, não é tão simples assim, porque essa edição de genes tem até uma forma de fazer edição, uma ferramenta de edição. É como se cortasse o DNA e trocasse algumas letrinhas ali. Então, essa forma chama-se CRISPR-Cas9. É CRISPR-Cas9. Essa ferramenta de edição é a que está sendo estudada, analisada e experimentada por diversos cientistas da área epigenética. Tá? Mas a semana retrasada foi publicado um artigo, mas não é um artigo definitivo, um artigo mostrando que possivelmente a edição epigenética pode ser problemática, pode ter um efeito colateral. Até então a gente não encontrava efeito colateral nenhum. Mas que efeito colateral é esse? É porque os genes que conseguem ser editados são genes cuja célula não tem uma camada, não desenvolve uma proteção contra danos no DNA. Então, se esse gene que é editado não tem essa proteção contra danos no DNA, isso, segundo esse estudo, pode significar que a partir do momento que nós criamos uma colônia de genes alterados, editados, consertados, digamos assim, esses genes consertados podem ser genes frágeis, sem proteção contra danos. Isso significa que ele pode ser tumeroso, ou seja, ele pode vir a gerar tumores cancerígenos. Isso é perigoso, não há dúvida, né? Mas então esse estudo já tem que começar a ter uma certa atenção maior ainda no estudo epigenético, né, devido a essa desconfiança de alguns cientistas em relação a isso. Então, mas já está havendo contato entre os cientistas que descobriram isso e os que estão na epigenética, para que isso seja analisado. Não é que não vá ser levado adiante a epigenética, vai ser levado. Mas agora, essa proteção celular é que terá que ser analisada de que forma essas células podem desenvolver essa proteção. Algumas coisas nas células nós estamos tentando, a ciência está tentando identificar, né, para ver de que forma pode desenvolver, interferir, etc. Então, a ciência está correndo, está tentando fazer de tudo, e nós estamos acompanhando justamente para passar essas informações para todos os nossos amigos, alunos, etc., e os participantes das nossas palestras, conferências, etc., para que todo mundo fique por dentro do que está acontecendo e já torcendo para que os resultados, os melhores resultados, cheguem o mais rápido possível, porque pai de autista tem pressa. Tá? Todos nós temos pressa, nós queremos resultados imediatos, nós queremos poder desenvolver nossos filhos, nossos alunos. E a ciência está caminhando, mas não na velocidade que nós desejaríamos, né? Então, por enquanto, nós temos que utilizar, como nós vamos ver nesse curso que eu vou dar agora lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, depois da manhã, nós vamos ver, nós temos tratamentos complementares, tratamentos intermediários para diminuir todos os sintomas e poder salvar essas crianças enquanto a cura não chega. Então, enquanto não chega a cura,
temos meios de diminuir todo o sofrimento, sim. Isso já existe. Embora os laboratórios farmacêuticos neguem algumas dessas coisas, já que eles querem diminuir o sofrimento com a prescrição de pura e simples de medicamentos, que nós vamos ver também os medicamentos que são ideais para cada sintoma do autista e quais são os efeitos colaterais deles também. Nós vamos mostrar. Normalmente, o laboratório farmacêutico não gostaria que as pessoas soubessem ou levassem em consideração os efeitos colaterais, mas nós temos que levar. Porque às vezes nós estamos dando um remédio para o filho nosso, cujo efeito colateral é pior do que o próprio sintoma da doença, do transtorno, da síndrome que ele está tendo, né? Então, isso é muito, muito perigoso. Tá? Bom, então, nós já vimos que realmente o TAA, ou seja, a edição para curar o TAA, a edição genética para curar qualquer doença genética, ela vai continuar o trabalho, essa ferramenta, que é o CRISPR-Cas9, vai continuar sendo utilizada, testada, analisada, e, ao mesmo tempo, um grupo de cientistas está desenvolvendo estudos para procurar saber de que forma, por que algumas células não desenvolvem essa proteção contra a quebra do DNA e se as células editadas poderão, posteriormente à edição, voltar a ter essa proteção contra a quebra do DNA e assim não se transformando em células cancerígenas. Isso é o que a ciência está tentando fazer. Certo? Bom, outra causa provável do autismo é a intoxicação por metais pesados. Essa intoxicação por metais pesados, um deles que tem dado uma polêmica tremenda é o timerosal. A polêmica do timerosal é grande. Muita gente comenta sobre isso, etc. E tem dado problemas. Tem dado alguns problemas sérios, entre eles a indústria farmacêutica correndo atrás de quem está dizendo que o timerosal faz mal. O timerosal, ele é usado nas vacinas, tá? É o mertiolate, né? Então, o que acontece? Você vai tomar uma vacina e a pessoa diz, não tome se você tiver alergia a mertiolate. Por quê? Porque você teria alergia ao próprio timerosal. É um metal pesado e é um dos melhores conservantes para a vacina. Por enquanto, há muita gente que diz que não haveria necessidade de usar o timerosal, só que os laboratórios teriam que desenvolver estudos que são caros para substituir o timerosal por alguma outra coisa. E isso é fato. Nós temos estudos feitos por cientistas renomados sobre esse aspecto do timerosal, sendo uma das causas do autismo. Mas, imediatamente, os laboratórios farmacêuticos contratam uns 3 ou 4 cientistas sem ética nenhuma para eles defenderem os laboratórios. Aí vem um conhecido nosso, que aparece na Globo de vez em quando, dizer que é mentira, o timerosal não faz mal nenhum, isso é tudo mentira, etc., coisa que vale, né? E criou até um site igual aquele site que verifica se a coisa é fake ou não, para dizer que tudo que está se falando sobre medicamentos que fazem mal é fake, para tudo isso é fake. Aí eles contestam PhDs, cientistas famosos, gente séria, competente, utilizando argumentos que não têm muita sustentabilidade, mas o povo vai, assiste, o cara aparece na Globo, o cara é famoso, aquela coisa toda, aí diz, viu, todo mundo está dizendo que esse próximo famoso, mas é fake, e não é fake coisa nenhuma, o problema é sério, né? Então aparece isso. Quais são as outras? E tem outras causas também que é muito interessante todos nós sabermos. Quem tem amigos que vai ter filho agora, ou seja, recém-casados, etc., tomarem muito cuidado por alguns detalhezinhos que podem evitar o aparecimento do autismo ou evitar o aumento dos sintomas dos autistas. E um deles é o parto. Nós temos uma mania aqui no Brasil de parto cesariana. Eu acho que é um dos países que mais tem parto cesariana, aqui nos Estados Unidos. Só tem um detalhe. O parto normal,
A criança nasce já com a flora intestinal toda completa, que ele absorve a flora intestinal da mãe, no momento do parto. O parto cesariano, não. A flora intestinal da criança vem purinha, purinha. Né? Então, ela não tem proteção nenhuma naqueles primeiros dias de vida. Isso é um perigo. Tá? Então, o parto cesariano é perigoso. O parto normal é o ideal. Tá? Então, esse é um detalhe. Mas, teve que ter parto cesariano, vamos passar para a segunda parte para evitar pelo menos a segunda parte, que é o quê? Falha na amamentação exclusiva por leite materno. Toda criança deve ser amamentada exclusivamente por leite materno até seus 8 meses de vida. Por que isso? Porque a partir do momento que você está alimentando exclusivamente por leite materno, você está revertendo uma tendência que todo bebê tem de desenvolver alergias alimentares. Quem estuda isso é o Dr. Aderbal Sabra. O livro dele, Manual de Alergia Alimentar, Aderbal Sabra, mostra um estudo, todos os estudos que ele fez, publicados nas revistas mais importantes do mundo de pediatria, nutricional, nutrologia, gastroenterologia, imunologia, né? E mostra isso, ou seja, a criança nasce com uma propensão a ter alergias alimentares. Só o leite materno exclusivo até os 8 meses é quem reverte essa intolerância e faz a criança não ter nenhum tipo de alergia ou intolerância alimentar a partir daí. Então, a exclusividade da alimentação pelo leite materno é outra coisa que deve ser tentada por todas as mães, todas as famílias. Então, primeiro, parto cesariana, que deve ser evitado. Se puder ser parto normal, ótimo. E segundo passo, a alimentação exclusivamente por leite materno durante os primeiros 8 meses de vida. Outra coisa, que eu sempre chamo nas minhas aulas, né? E o pessoal acha graça que eu falo, outra coisa que atrapalha a criança é pai fresco. Quando eu falo pai fresco, é o quê? São aqueles pais que não deixam a criança se sujar nunca. A criança tem que estar sempre limpinha, aquela coisa toda. Ou seja, uma criança toda limpinha, que não suja nunca, ela nunca vai absorver as bactérias que ela precisa ter na flora intestinal. As bactérias são importantes. Então, a sujeira não é a sujeira total, não no hospital, né? Depois de sair do hospital. A criança poder brincar no chão, poder brincar na terra, aquela coisa toda, é isso que vai fazer com que ela absorva e crie uma flora intestinal perfeita. Tá? Vai ter o mínimo de doenças possíveis, vai ter anticorpos contra tudo que aparecer, vai se recuperar de qualquer doença com muita rapidez. Exatamente por quê? Porque não tem pai fresco, ou seja, não tem aquele pai que quer toda hora estar limpando, não. A criança vai brincar no chão e passa álcool no chão correndo para limpar, tirar todas as bactérias. A criança vai pegar um objeto, limpa correndo o objeto, lava, taca fogo antes para queimar tudo que é bactéria. Meu Deus do céu, eu já vi tanta besteira nesses aspectos, que Rubimar Pacheco Leal. É você mesmo, Rubimar Pacheco Leal? Eu estava falando de você outro dia, que eu nunca mais encontrei nossos outros. Infelizmente, um faleceu, né? O nosso colega de camarote na época da Escola Naval. Mas Masayoshi, né? Você e Masayoshi e Galo, que era o nosso colega, né? E nunca mais encontramos. Nunca mais encontrei você. Mas vamos ver se um dia no Rio, se você estiver no Rio, a gente se encontra aí para rever os velhos tempos. Então, como eu ia falando, pai fresco. O cuidado que a gente tem que ter com o pai fresco é grande. Porque ele limpa tudo, né? Eu lembro que meus filhos na creche, eu só apanhava eles sujo, nada de banho, essa coisa toda. Tá doido? Quanto mais sujeira, melhor. Quanto mais se mexer com lama, com argila molhada, aquelas coisas todas, é importantíssimo isso, né, para as crianças. Então, esse é outro detalhe, é outra coisa que pode aumentar o aspecto do autismo. Tá? E outra coisa, então, é a própria intolerância alimentar, que, então, pode ter sido causada por alguma dessas coisas, ou
já que a criança nasceu com um defeito genético, ou seja, a maioria é o TRPC6 que está com um defeito, aí isso pode causar uma permeabilidade acima do normal na mucosa intestinal. Essa permeabilidade permite a passagem de proteínas na alimentação, né, que são totalmente prejudiciais à corrente sanguínea e vão dar problema cerebral. Então, isso é o que causa a intolerância alimentar. Então, com essa permeabilidade, o que acontece? Passam proteínas que não deveriam passar. Então, nós temos que tirar esses alimentos que têm essas proteínas, já que nós não temos como colocar as bactérias corretas, que seriam as bactérias que triturariam essas proteínas antes de elas irem para a corrente sanguínea. Os estudos disso nós podemos encontrar tanto nas obras de Aderbal Sabra, como eu falo sempre dele, ele é do Rio de Janeiro, ele é da Unigran Rio, tá? Tem vários trabalhos de pós-doc em relação a isso. E também podemos encontrar nas obras de Cláudia Marcelino, nutricionista. A obra mais importante dela, que é Autismo, Esperança pela Nutrição. É fantástico, porque ela fez uma análise, um estudo completo, já que ela tem um filho autista, ela fez um estudo completo do autismo, não aceitou o que os médicos diziam para ela, que tinha que ficar dando risperidona, Rivotril, metilfenidato, essas coisas todas, e ela correu atrás e conseguiu descobrir que ela poderia reduzir todos os sintomas do filho dela, fazendo uma análise da intolerância alimentar e atacando com uma dieta sem nenhum dos nutrientes que prejudicariam o filho, aumentariam os sintomas. E assim ela está fazendo, e assim está no livro dela. Já está saindo a segunda edição, revista e aumentada, né? Que eu já vou adquirir, da Autismo, Esperança pela Nutrição, de Cláudia Marcelino. Então, é uma coisa que todas as famílias autistas que têm filhos autistas deveriam procurar, porque ajuda demais. Né? Ajuda demais. Ô, Irani, que ótimo. Meu chá acabou. Assim, eu já posso tomar mais uma. Ainda bem que tem contra-regra aqui. Contra-regra trazendo. Contra-regra é Irani, imagina. Então, agora vamos ver outras causas. Outras causas prováveis do transtorno do espectro autista é excesso de antibióticos. Rapaz, excesso de antibiótico é um problema sério. Porque eles vão desequilibrar toda a flora intestinal. Você repara, o antibiótico oral, ele mata todas as bactérias. Mas mata as bactérias boas também. Então, o que vai acontecer? As bactérias vão todas embora e a criança fica sem proteção. É um perigo. Quem faz esse estudo também é a Aderbal Sabra. Aliás, Cláudia Marcelino também mostra esse estudo no livro dela, tá? Tanto o Manual de Alergia Alimentar de Aderbal Sabra como Autismo, Esperança pela Nutrição de Cláudia Marcelino mostram para quem quer detalhes sobre tudo isso, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Cuidado. A criança está com infecção respiratória, né? Que é muito comum na criança pequena. A primeira coisa que o médico passa é o tal do amoxicilina. A amoxicilina mata tudo, inclusive as bactérias boas. Então, acho que nós precisamos. Então, é muito importante analisar com o próprio médico ou com o nutricionista que tipo de probiótico o filho pode consumir para recuperar a flora intestinal o mais rápido possível para ele não ficar desprotegido. Então, isso é muito importante. Tá? Vai dar antibiótico oral? Pergunta ao médico que tipo de probiótico pode dar para a criança, ou pergunta para o nutricionista qual é a dosagem ideal devido ao peso da criança, a idade, etc. Mas não deixar de dar o probiótico adequado, porque aí a gente está mantendo a proteção. O que acontece se a gente mata tudo que é bactéria? A gente não mata tudo que é bactéria. Esse é o problema. Você elimina as bactérias boas, que ela já é um problema sério, e você não elimina uma das famílias de bactérias, que é uma das mais perigosas que tem para o autismo, que é o Clostridium difficile. Esse Clostridium difficile é uma bactéria que eu já acompanhei um caso lá nos Estados Unidos, em que se tentou combater o autismo da criança. Era um pré-adolescente, né?
eliminando-se o Clostridium difficile, porque parecia que ele é que estava envenenando o cérebro da criança. E realmente, quando conseguiu se combater, a criança ficou perfeitamente normal, parecia normal, não ter autismo nenhum. Mas o combate estava sendo com um antibiótico contra essa bactéria e não podia dar o tempo todo. No dia que fosse terminar o antibiótico, se a bactéria tivesse eliminada, ótimo. Só tem um detalhe: a bactéria foi eliminada, mas a cepa não. Então, no dia que teve que parar o antibiótico, a cepa da bactéria criou as novas bactérias e ele voltou a ter o seu mesmo problema. Hoje ele está sendo acompanhado apenas com uma dieta alimentar rigorosa, igual a essa que mostra no livro de Cláudia Marcelino, Autismo e Esperança pela Nutrição, e tomando bastante probiótico, que no caso dele foi considerado que não tinha intolerância para o probiótico, e então ele toma um copo de probiótico grande todos os dias e mais a dieta. Tudo isso não pode ser feito assim. Tudo isso tem que ser feito de maneira estudada, direitinho, etc., por meio do médico adequado. Então, para verificar, fazer o exame das intolerâncias, tudo isso tem que ser analisado inicialmente para que possa, então, você seguir uma dieta dessa. Não é seguir uma dieta simplesmente, temos que fazer uma análise rigorosa. Infelizmente, os laboratórios no Brasil não fazem exame de intolerância alimentar correto ou perfeito. Já parece que é de propósito, tá? Porque a partir do momento que você descobre que você, fazendo uma dieta, tirando tudo aquilo que saiu no exame de tolerância alimentar com seu filho, você não vai precisar de risperidona, Rivotril, de nada disso, porque ele vai dormir, ele não vai ficar inquieto, ele não vai ficar agressivo. Aí você não precisa de risperidona, Rivotril, nem nada. Então você vai deixar de dar lucro para a indústria farmacêutica. Então os laboratórios não fazem o exame. Então você, para fazer esse exame, tem que gastar dinheiro, mandar a amostra para os Estados Unidos, para os laboratórios Great Plains, que são os únicos que fazem isso lá, que são, inclusive, de um médico que tem filho autista e que desenvolveu esse laboratório contra tudo e contra todos. É o Great Plains, onde ele faz um exame rigoroso da intolerância alimentar, tá? Para que a gente possa, então, reduzir todos os sintomas dos nossos filhos autistas sem efeitos colaterais nenhum e desses remédios que são utilizados, esses medicamentos que são utilizados. Não estou falando mal do medicamento. Medicamento é bom, medicamento é certo. Mas se a gente pode não usar um medicamento que tem efeito colateral, muito melhor, é óbvio, né? Sem dúvida. Então, isso é que nós temos que correr atrás para não precisar a utilização dos medicamentos. Tá? Então, excesso de antibiótico, a nutrição inadequada, outra coisa que é causa provável do autismo, falta de vitamina, principalmente ômega 3. Esses estudos nós vemos também no livro de Cláudia Marcelino. Então, a falta de vitaminas, e principalmente ômega 3, é um problema sério. Outra coisa também que normalmente no autista tem é infecção no trato digestivo. A principal delas são fungos que aparecem, etc. E o fungo mais complicado que aparece é a tal da cândida. A candidíase é um problema no autista. Tá? Então, tanto a Derval Sabrá como Cláudia Marcelino comentam sobre isso, como eliminar a cândida. Né? É um trabalho complicado, difícil, tem reversão no meio, porque na hora que você consegue matar o fungo, ele se espalha pelo corpo, então a criança passa praticamente uma semana com o aumento dos sintomas, os pais entram em desespero, querem voltar para o Rivotril, risperidona, tudo. A gente tem que segura porque é só uma semana, porque está só dando esse revertério, ela vai embora. E outro problema é os problemas de tireoide. Os problemas de tireoide também afetam o autismo, tá? Também. Então nós temos que tratar a nutrição inadequada, ou seja, a falta de vitamina, a infecção por candidíase, problemas de tireoide, tudo isso para evitar que os sintomas fiquem muito fortes, né? Quanto mais fracos os sintomas, melhor. Quanto mais nós conseguimos reduzir os sintomas, obviamente melhor. Né? E temos mais, ou seja, nós temos também conservantes e agrotóxicos.
Gente, o que tem de conservante venenoso, de agrotóxico venenoso no mercado não é brincadeira. E a gente tem que conviver com eles, porque é a maneira da agricultura poder desenvolver e poder alimentar todo mundo. Porque quanto mais nós fugimos das pragas do campo, maior o número de alimentos. Isso não há dúvida. O trabalho que a Monsanto faz, que todas essas indústrias fazem, tem uma parte extremamente positiva, o objetivo é positivo. O que eu sou contra é a ganância exagerada, fazendo com que deixem de se investir na substituição de determinados componentes que são claramente prejudiciais à saúde humana. Então, o trabalho deles é excelente, da Monsanto, da Bayer, de Novartis, de todas as indústrias farmacêuticas. O que não é bom é a antiética, a ganância criminosa de todos eles, que está muito bem documentado no livro de Peter Goethe, né? Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Então, Medicamentos Mortais e o Crime Organizado é uma obra de Peter Goethe que eu já comprei, já recebi, já está aqui comigo, fantástica, que mostra essa parte negativa dos laboratórios farmacêuticos. Infelizmente, tem essa parte negativa, né? O que eu gostaria que não tivesse, mas o que a gente vai fazer? Existe essa parte negativa, né? E, então, com isso, né, com esses conservantes e agrotóxicos, um dos que apareceu como um dos piores mesmo foi o tal do glifosato, que é utilizado no produto que é mais vendido no mundo inteiro pela Monsanto, que é a Roundup, a gigantesca Monsanto. Então, agora é Bayer, Monsanto, né? A Bayer comprou a Monsanto. Então, agora ela era gigantesca, agora é mais do que gigantesca. Isso significa tem uma potencialidade imensa para comprar opiniões. Infelizmente, nós sabemos que nós estamos num país que prima pela corrupção, prima pela desonestidade, prima pela propina, né? Infelizmente, não sei quando é que vai acabar isso aqui no nosso país. Então, quando a gente vê uma autorização dada a uma empresa para um determinado agrotóxico, para um determinado produto, nós não sabemos se aquela coisa foi realmente após uma análise certa ou se passou propina no meio. Infelizmente, não adianta querer me dizer que não tem propina, porque a gente sabe que tem em todo lugar está tendo. Se tem no Supremo Tribunal Federal, se tem na Presidência da República, se tem em todo o Congresso Nacional, não vai ter num órgão regulador? Meio difícil, né? Se a gente vai a qualquer repartição pública e, de repente, alguém sugere uma propina para o papel andar mais rápido, ou para o papel sair, de repente, até para você poder falar com alguém, precisa de uma propina, como? A gente vê, eu não vou comentar aqui, porque senão nós vamos ser perseguidos, é óbvio, né? Mas a gente lida com isso diariamente. E nós, principalmente o IUP, por exemplo, nós temos problemas sérios, porque nós não aceitamos isso. Então, tudo nosso demora uma eternidade, porque só até na hora que o cara vê, não vai sair nada ali, o jeito é aprovar, porque está tudo certo, aí acaba aprovando. Mas eles tentam descobrir todo tipo de erro, vírgula, fora do lugar, etc., porque esse cara não vai dar propina, é mão fechada. Não é mão fechada, não, é honestidade. Aí vem uma cientista, Stephen Zennet, e mostra. Stephen Zennet é uma pesquisadora de altíssimo gabarito, não é qualquer pesquisadora. Tá? Aí ela mostrou claramente o perigo do glifosato na saúde das pessoas, principalmente das pessoas que estão gestantes, mostrando que se continuar o glifosato sendo utilizado da maneira, a larga escala como está sendo usado, né, que em 2025, a cada duas crianças nascidas, uma será autista. Isso é 50%. Gente, isso não é brincadeira, não. Isso é uma coisa séria. Aí vem o mesmo cara, tá, que aparece na Globo, etc., dizer que tudo isso é mentira. Tá? Que não é nada disso. Aí tem até um filmezinho que eu vou passar no Rio Grande do Sul, de uma dessas empresas, bonito, filme bem elaborado, gastaram uma nota no filme para mostrar
que só um idiota acredita que o glifosato faz mal à saúde. Eu sou um desses idiotas, então. Stephen Zeneff, essa famosa cientista de bastante gabarito, também é uma idiota. Ela, eu, todos nós somos tremendos idiotas porque nós continuamos acreditando que o glifosato faz mal à saúde. Tá? E não podemos fazer nada, porque nós não sabemos nem aonde comprar uma coisa que não tenha tido o Roundup passado. Né? Não, mas aí no filme mostra que 99% do glifosato que é utilizado, ele fica lá mesmo no campo, não entra nas plantas sadias, só mata as plantas, a, aquilo que atrapalha a agricultura, etc. Só as ervas daninhas que morrem, etc. É, acredite quem quiser, no que quiser, certo? Esse é o detalhe. Então, são coisas que acontecem, né, infelizmente, que nos perseguem e faz com que a gente tenha... a gente não sabe em quem acreditar mais, né? Esse é o grande problema. Porque o inimigo é muito forte, o inimigo é forte demais. O inimigo é ganancioso, ele trabalha com muita grana, ele tem muita força na mídia, porque ele é a própria mídia, às vezes, né? E nós ficamos desprotegidos em relação a um controle mais efetivo em relação a isso, porque pessoas que estão no controle são gananciosas também, e às vezes, por qualquer 10 mil réis de meu coado, aceita dar um parecer positivo, né? E faz coisas absurdas, como agora, nós estamos vendo as coisas absurdas que estão sendo feitas, não é por 10 mil réis de meu coado, é por alguma quantia um pouco mais elevada, né? E que está sendo feita, se aproveitando inclusive da Copa do Mundo, já que na Copa do Mundo está todo mundo preocupado apenas em se o Brasil vai ganhar ou não, e com isso ninguém está percebendo a seriedade dos atos que estão sendo cometidos agora no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, mas deixa para lá. Isso aí não é da nossa alçada. Eu já prometi que não ia comentar sobre isso, porque o nosso assunto é muito importante. Nós precisamos divulgar essa parte do autismo, da educação inclusiva, das metodologias corretas para nós salvarmos essas crianças. Então, deixa esse detalhe para a população resolver nas próximas eleições, 7 de outubro. E vamos, então, ver mais um pouquinho sobre isso, sobre os autistas, etc. E quem tiver alguma dúvida, vá mandando. Quem estiver no Rio Grande do Sul, ainda dá tempo de se inscrever no curso. Aliás, é interessante ver o seguinte, quem mora lá no Rio Grande do Sul, nas proximidades de Passo Fundo, ainda dá tempo de se inscrever para o curso que começa depois de amanhã. Então, é só procurar a professora Elisângela, está aí o telefone, que é 99157 0916, 054 é o DDD, professora Elisângela. E então, o curso começa depois da manhã, sexta-feira, às 18 horas, no Instituto Superior de Filosofia Berthier. E nós teremos as aulas, são 20 horas a aula, nós teremos a aula à noite de sexta, sábado e domingo o dia todo. Tá? E na segunda-feira nós estaremos na Livraria Delta, em Passo Fundo também, onde nós vamos ter uma conversa com os leitores às 18h15, 18 horas, 18h30, por aí, na Livraria Delta. Então nós vamos bater um papo sobre dúvidas, o que quiserem conversar comigo. Eu vou apresentar os meus livros, que estarão lá à disposição para quem desejar adquirir, aproveitando que eu estou lá para fazer o autografar, né? Mas eu estarei lá respondendo a perguntas de tudo, tanto relacionado aos 3 livros, que eu só vou levar 3, já que o primeiro está esgotado. Mas o primeiro é o romance, é o Vira-Volta. E então o Vira-Volta está esgotado, mas o Afetividade na Educação, que é o principal livro para quem tem criança, para educar, ele está lá. A terceira edição está comigo, aliás, está comigo, estará lá na livraria a partir de amanhã. A partir de amanhã já vai estar na livraria, porque eu chego no final da tarde,
e eu vou ver se amanhã mesmo eu já consigo levar os livros para a Livraria Delta. Então, na sexta-feira, já certamente já vai estar na livraria, e na segunda, então, nós vamos conversar sobre ele. Então, a afetividade na educação, que é o principal em relação à educação em todos os seus aspectos. O Sexo, a Escolha Sua, que é estudos sobre relacionamento e sexualidade, fala da sexualidade em todos os aspectos, principalmente das crianças com qualquer tipo de transtorno, síndrome, etc. Aquelas dúvidas que os pais e os professores têm, aquelas dificuldades terríveis sobre masturbação em público, aquela coisa toda. Então, todos os aspectos, treinamentos que são feitos para evitar uma coisa que tem sido um crime que tem sido cometido por alguns profissionais que eu considero antiéticos, que é a castração química da criança com transtorno de espectro autista sério, quando começa a ter isso, e desenvolver a sexualidade, e o síndrome e outras síndromes e transtornos, né? Então, é um problema sério. Então, ali eu explico um processo que foi desenvolvido na Inglaterra até, e que nós colocamos em prática, já ensinei a diversos pais, diversas mães, e tem dado certo maravilhosamente bem, que é um treinamento do filho para evitar que ele se exponha publicamente. Então, esse livro fala de tudo, inclusive escolha do sexo dos filhos também, com mapeamento, como construir o mapa de fertilidade humana, etc. E o terceiro, quer dizer, o segundo é a efetividade da educação. O primeiro esgotou. O terceiro livro é esse estudo sobre relacionamento e sexualidade. E o quarto livro, que é O Menino dos Jornais, que não é um livro de autoajuda, é um romance, é um livro de contos. Embora ele não seja um livro de autoajuda, seja um livro de contos, ele tem na primeira parte 20 contos, na segunda parte 10 reflexões. E essas 10 reflexões realmente elas ajudam, ou seja, não é um livro de autoajuda, mas ajuda. Tanto em vários contos como em várias das reflexões. Tá? Então, eu mesmo tenho me espantado com o retorno que eu tenho recebido de diversos leitores do Brasil inteiro, Portugal também, comentando sobre o que aconteceu depois da leitura de um determinado conto, de determinada reflexão. Eu vou correndo, pego o livro e vou ler de novo para ver, poxa, eu não escrevi com essa intenção, mas valeu. Ou seja, está fazendo um efeito que eu não esperava, em determinadas reflexões, principalmente. Lógico que uma eu já esperava, que é reflexões sobre o sentido da vida, reflexões sobre a angústia no relacionamento amoroso. Essa eu já esperava retorno, porque foram palestras dadas com esse tema e que se transformaram em reflexões e que foram para o livro. Mas algumas outras, inclusive contos, que realmente estão fazendo um efeito interessante. Então, eu acho que esse livro, né, O Menino dos Jornais e Outros Contos, é o nome dele, né, acabou dando um resultado mais interessante do que eu esperava. Um resultado melhor do que eu esperava em relação a ajudar as pessoas. Né? E não é autoajuda, imagina, esse livro. Né? Então, voltando, enquanto a gente tem tempo ainda para o autismo, nós vamos ver também as diversas comorbidades, como nós falamos aqui no início, né? Que nós temos que prestar bastante atenção a todas as comorbidades para atacá-las, para evitar que elas tomem conta dos sintomas e façam com que a pessoa comece a entrar nos medicamentos sem necessidade. Temos transtornos gastrointestinais, já falamos sobre isso, né? Em relação a isso. E quais são os cuidados mais importantes que nós temos que ter com essas crianças? Bom, primeiro, tratar os sintomas de todas as comorbidades para possibilitar o desenvolvimento correto da criança. Né? E tomar muita atenção às características particulares de cada criança com o TEA. Por quê? Inclusive as crianças que não têm TEA também, com qualquer dificuldade de aprendizagem. Cada criança é diferente. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo estuda e todo mundo esquece. Na realidade, nós temos uma tendência muito grande de generalizar. E a generalização é uma coisa burra. Tá? Nós sabemos que generalizar é coisa burra.
Então, nós temos que tomar cuidado que não, nem todo TA é igual, óbvio que não. Todo TA é diferente, toda criança é diferente, tenha ela um transtorno, uma síndrome, ou não tenha transtorno nem síndrome nenhuma, todos são diferentes. Todas absorvem o conhecimento de maneira diferente, todas percebem de maneira diferente, processam de maneira diferente. Nós outro dia falamos do distúrbio do processamento auditivo central, que é um distúrbio que está aparecendo em diversas crianças. Então, significa que toda criança ouve da mesma forma? Não, tem criança que tem o ouvido perfeito, como todas as outras, mas na hora de processar o som, esse processamento sai com deficiência, porque o processador interno de som, que fica no lobo parietal, está com algum problema. Houve alguma má formação em alguma daquelas redes neurais, coisas assim. Então, todas as crianças são diferentes, todos os transtornos têm diferenças, e a coisa mais perigosa que eu considero é quando eu abro um livro de medicina, de psiquiatria, de neurologia, de agora nutrologia, que eu estou mergulhando nele, porque eu acho que a parte mais importante do ser humano é a nutrição mesmo, e de gastroenterologia, imunologia e endocrinologia, é quando eu vejo padronizações de sintomas para facilitar diagnósticos. E o pior é quando a pessoa pega o diagnóstico, o número daquele, CID daquele, o CID tanto. Ah, qual é o CID? CID tanto. Aí a pessoa começa a tratar a lidar com a criança de acordo com o que está no livro correspondente ao CID e tal. Aí a pessoa olha o CID, vê lá, essa criança, então ela é assim. Então, inverte a coisa. Em vez de a gente ver essa criança foi diagnosticada com CID das, sei lá das quantas, porque as características que o médico e que a equipe médica identificou são semelhantes às características daquela transtorno, daquela síndrome. E não o contrário, pegar o CID e passar a ver a criança a partir da literatura médica. Isso é um absurdo e isso está sendo feito. Tá? Então, nós temos que tomar bastante cuidado em relação a essas coisas. Cada criança é diferente, tá? E nós temos que aprender como a criança é com ela, observando atentamente. Tá? Então, essa é a primeira, que nós comentamos, basicamente, é um extrato do que nós vamos falar na primeira parte do curso, que vai ser sexta-feira, e em seguida nós vamos fazer a sábado todo, verificar todo tipo de acompanhamento que a gente pode ter com o autista. Os estudos sobre a cura, como andam esses estudos, a análise das causas prováveis, as causas paralelas dos sintomas, como fazer, o que existe para reduzir todos os sintomas, as medicações, toda a parte farmacológica que está sendo utilizada, e a visão do autista pela ciência psiquiátrica, neurológica, nutrológica, gastroenterológica, imunológica, etc. Tá? E nós vamos ver uma coisa também interessante, que é o autismo, o autista adulto. Porque todo mundo toma o maior cuidado com a criança, mas se esquece que aquele autista só é criança até 18 anos. A partir de 18 anos, ele vai ser adulto a vida inteira. E o que se está fazendo na sociedade para um autista adulto que não conseguiu desenvolver a sua autonomia? Então, isso é uma coisa seríssima que tem que ser pensado também, que é o autista adulto. E aí nós vamos fazer todo esse acompanhamento e depois nós vamos ver o desenvolvimento do autista, ou seja, nós vamos refletir bastante, que vai ser no domingo, né, sobre a educação do autista. Então, ver todos os desafios, todas as perspectivas no processo de escolarização do autista e também outras pessoas com necessidades educacionais específicas. Né? Então, ver quais as metodologias que nós podemos aplicar, diversos casos, que eu estou dando uma passada aqui para ver hoje, como estimular a língua, como lidar com ele, né? Como lidar com o autista, como entender seus gritos, seus berros, etc. Como gostar de verdade dele, como entrar no seu universo particular, como descobrir o seu foco de interesse, como desenvolvê-lo a partir desse foco de interesse, como estimular a linguagem e preparar para a alfabetização, né?
Ou seja, são detalhezinhos que nós precisamos analisar, estudar, para poder facilitar o desenvolvimento de todos os autistas e fazer com que eles tenham a sua autonomia preservada. Alcancem a sua autonomia e consigam desenvolver. Vamos dar nome a alguns métodos importantes, né, que são métodos que estão à disposição para os pais. É bom lembrar que como nós falamos, cada autista é diferente, então o método que serve maravilhosamente para um pode não servir para o outro, porque as diferenças de níveis de entendimento, percepção, etc., variam muito, muito, muito. Então, tem autista que consegue realmente ser auditivo, como a maioria é visual, mas tem uns que conseguem ter uma participação auditiva. Tem uns que conseguem prestar atenção, né, em você. Tem uns que conseguem até olhar para os seus olhos em vez de ficar olhando para a sua boca ou para detalhes do rosto. Então, cada um tem uma característica, cada um tem uma forma de se desenvolver, e isso nós temos que descobrir para poder ajudar no seu desenvolvimento. Certo? A ideia é essa. Então, gente, isso é mais ou menos o que nós vamos ver. Convido todos vocês daí do Rio Grande do Sul, das cidades próximas a Passo Fundo, que ainda dá tempo de se inscrever, porque o curso começa sexta-feira. Eu estarei indo para Passo Fundo amanhã, chego no final da tarde, e na sexta-feira, então, já devo estar lá para a gente começar o curso de noite. Qualquer informação com a professora Elisângela, DDD 54 991570916, como está aí no nosso slide, ok? Então, foi um grande prazer conversar com vocês, como toda quarta-feira nós fazemos. Na próxima quarta-feira, eu vou conversar com vocês diretamente de Passo Fundo. Então, o nosso programa vai ser feito lá mesmo, já que eu vou passar uma semana lá. Eu só volto para Salvador na quinta. Então, na quarta-feira, nosso programa será transmitido diretamente de lá, que eu vou estar no Hotel City, na Presidente Vargas. E, então, um forte abraço para todos vocês e até sexta-feira no curso em Passo Fundo, segunda-feira para quem estiver em Passo Fundo à noite na Livraria Delta, e terça-feira na cidade de Paraí, à tarde e à noite, onde nós vamos fazer uma palestra também sobre esses conhecimentos mais novos, antigos, etc. Ou seja, o acompanhamento que nós estamos dando, científico, educacional, etc., da pessoa com um transtorno de espectro autista. Forte abraço a todos vocês e até lá.